Vamos nos colocar de pé, os hinos especiais. Hoje à noite muito me abençoaram. Os louvores congregacionais são sempre importantes. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Então, quando nós estamos prestando um culto ao Senhor, é muito sério o que estamos fazendo. Muito sério mesmo. Deve haver reverência, alegria. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não é mesmo? Então, tem sido uma bênção estar na igreja hoje. O texto já foi lido, Atos 11, 22. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Hoje à noite eu quero pregar sobre Deus merece o melhor. Pai amado, mais uma vez na sua presença estamos. Obrigado, Senhor, pela liberdade religiosa que temos em nosso país, e onde ainda podemos ter uma igreja com as portas abertas, as nossas igrejas. E que agora, ó Pai, o Senhor me dê saúde, que o Senhor me dê força, que o Senhor me dê sabedoria, e que o Senhor use a minha vida, Pai, para ser um instrumento Teu. Senhor, coloque-me atrás da cruz de Cristo, e que apenas o Senhor apareça, e que eu possa apenas ser o servo, o instrumento, o comunicador, e que eu possa fazer isso, Senhor, da melhor maneira possível, pois esse é o meu dever. Essa é a obrigação daquele que abre a palavra de Deus, expô-la da melhor maneira possível. Pregar com amor nos olhos é o meu dever, da melhor maneira possível. Fazer com que as pessoas entendam o Teu amor da melhor maneira possível. Senhor, me ajude e tire aquilo que possa impedir a obra do Espírito Santo de Deus nos corações, as distrações, sejam mentais ou físicas, ó Pai. Que ninguém se distraia com aquele mundo lá fora. E que possamos atentar para esse mundo aqui dentro. Agora, eu te peço pela salvação de almas e pela edificação da igreja, em especial os jovens, adolescentes desse ministério, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar. Deus merece o melhor. Parece uma coisa muito óbvia, né? A impressão que dá quando ouvimos um texto, um título como esse, é que nós vamos ouvir uma mensagem onde realmente não vai ser trazido nenhuma novidade. Quantas vezes você já escutou que Deus merece o melhor? Muitas vezes, com certeza. E você e eu, nós sabemos disso. Ele merece. Mas o conhecimento desta verdade, ele está muito longe da prática desta verdade. Nós gostamos do melhor, nós apreciamos o melhor, nós queremos o melhor, mas nós, para Deus, nós não damos o nosso melhor. E aí eu entro assim um pouquinho no campo de uma contradição, porque que a gente quer para nós algo que para Deus nós não damos. Se você está reformando a sua casa e você vai no depósito
para comprar algum tipo de material, isso vai ser de maneira muito clara revelada. E você vai se deparar com as torneiras que precisam ser colocadas no banheiro. E aí você vai ter lá a torneira de 70, de 100, de 120, de 300, de R$1.000. É apenas a torneira de um banheiro. Mas sabe o que você vai querer? Você vai querer a melhor. A melhor. Nós somos assim. Você precisa trocar os pneus do seu carro. E a não ser que você seja um mau mordomo do seu veículo, a verdade é que quando você entrar dentro ali do Auto Center, eles vão te oferecer muitos tipos de mercadorias. Pneu remold tem, pneu recalchutado também tem, pneu chinês tem o pneu segunda linha, tem. Mas quando a pessoa vem e começa a falar dos pneus de primeira linha, aí você balança e você vê que realmente vale a pena o quê? O melhor. O melhor. E vale mesmo, porque pneu é um item de segurança. E você vai, e às vezes gasta até mais do que pretendia, porque o olhar estava no melhor. Assim é a vida. E nós não estamos errados dentro destas circunstâncias, desde que estejamos dentro de coerência, de equilíbrio e de limites e daquilo que está dentro, da nossa realidade. Não estamos errados. Não é errado querer o melhor. Nós queremos o melhor para os nossos filhos. Nós queremos o melhor até mesmo quando temos alguém que está prestando um serviço para nós. Eu gosto dos meus carros sempre limpos. Eu lavo o meu carro pelo menos uma vez por semana. Eu mesmo lavo o carro. Mas quando eu levo em algum lugar para lavar, eu sou muito criterioso. Ai do lugar se não passar o pneu pretinho, que é uma coisa tão óbvia, não tem cabimento lavar um carro e não passar o pretinho no pneu. Sem falar o silicone no painel. Aspirar o chão. Eu quero que o serviço seja feito da melhor maneira possível. A pessoa que presta serviço na sua casa, se vai lá fazer um serviço de limpeza, uma faxineira, um encanador, um pedreiro, você quer que a pessoa faça o melhor dele. Não somente por conta de estar pagando, mas é a sua residência, é a sua casa, é o seu espaço físico. Então eu poderia ficar aqui a noite inteira falando sobre como nós gostamos do melhor. Você já pensou, eu sei que tem alguns doutores, médicos aqui, você já pensou se depois de você ser operado, o médico chega para você e fala assim, olha, nós fizemos uma cirurgia mais ou menos para você, viu? Não deu para fazer o melhor não tinha tempo, estávamos cansados. Não. Você é paciente, você quer o melhor. E mais uma vez afirmo, nós não estamos errados em pensar assim na maioria das circunstâncias. Agora aqui, nós vemos que o texto de Atos é um texto maravilhoso. E ali, apenas para ilustrar, e eu sei que os meus slides, eu amo usar projeção, mas eu ainda sou um daqueles que estão no amadorismo. Também, assim, a exemplo do que me falam que eu sou velho porque eu uso o Facebook ainda, eu sou também muito velho porque eu ainda uso o PowerPoint. Está ali a figura a projeção de PowerPoint. E nesse PowerPoint arcaico, velho, antiquado, está a ilustração de possivelmente um dos personagens mais importantes da história da igreja, Barnabé. Barnabé, que grande bênção! Após a perseguição em Jerusalém, os crentes se dispersam e vão para várias regiões, incluindo Antioquia. A cidade de Antioquia era uma das cidades mais importantes do Império Romano. Ali, ela tinha muita diversidade cultural, econômica e estrategicamente foi usada para a proclamação do Evangelho. E dentro desse cenário, nós vemos a chegada de Barnabé, que ao ouvir o que está acontecendo em Antioquia,
nós vemos ele aparecendo em cena. A igreja de Jerusalém envia Barnabé para ajudar, investigar e ver as bênçãos de Deus naquele lugar. E por conta disso, nós podemos afirmar ainda nessa introdução que os cristãos aqui, eles começam a serem revelados para o mundo. E não é uma revelação comum, não é uma revelação simples, mas é uma revelação da mais alta qualidade, da primeira prateleira de crentes. É uma revelação que, de certa forma, expressa o tipo de crente que você, jovem, tem que ser. O tipo de crente que você, irmão, irmã em Cristo, você tem que ser. Hoje, realmente, eu quero pregar para você sobre isso. Eu quero provar para você na Bíblia que Deus merece o melhor. Esses cristãos ofereceram o seu melhor, Barnabé ofereceu o seu melhor, e é por conta disso que, pela primeira vez, o povo de Deus, aqueles que tinham fé em Cristo, foram chamados de cristãos. Uma senhora bem idosa na nossa igreja, ela costumava dizer, ela ainda fala, ela ainda é viva, e ela costuma dizer assim: eu não sou uma crente, eu sou uma cristã. E eu gosto de ouvir ela falando isso, porque realmente esse deve ser o nosso alvo, o nosso propósito. Mais do que ser crentes, temos que ser cristãos, porque crente, dentro das devidas proporções da onde está sendo colocada a fé, até o diabo é. Nós temos que ser cristãos, que significa pequeno Cristo. É ser um tipo de Cristo, é ser parecido com Cristo. Quando você é e dá o seu melhor para Deus, você se identifica como cristão. Quando não damos o melhor para Deus, aí a gente vira outra coisa. Aí a gente vira batista, aí a gente vira presbiteriano, aí a gente vira assembleiano, aí a gente vira crente, um monte de coisa. Mas quando realmente você, jovem, quando eu e você, quando nós adultos, quando a igreja dá o seu melhor para Deus, aí sim somos chamados de cristãos. Alguém disse certa vez essa frase, e hoje à noite eu vou compartilhar várias frases com você. Eu gosto de frases, devem ser impactantes. E a primeira na minha introdução é essa: os cristãos são retratos ambulantes de Deus. E é verdade, somos pequenos cristos. Então, desde esse momento, a história tem apresentado ao mundo cristãos. Nós atualmente estamos vivendo esta geração e nossa responsabilidade é mostrar para o mundo: eu sou um cristão. Muito mais importante do que dizer, eu sou um pastor, eu sou um cristão, eu sou do Templo Batista Maranata. Mais importante do que isso é dizer, eu sou um cristão verdadeiro. E você pode olhar para a minha vida, que apesar de ser imperfeita, eu estou dando o melhor para Deus, o meu melhor. Nesse contexto aqui, vemos um cristão bem especial, e eu quero pregar sobre ele. Barnabé, o nome dele significa filho da consolação, ou encorajador. É derivado do grego, do aramaico, refere-se a uma pessoa que tinha o costume, o hábito, a prática de incentivar, animar, consolar e incentivar os outros. Como crentes assim são importantes na igreja. Pessoas que estejam motivando, animando os outros. Ele oferece. Barnabé, ele é um exemplo de crente. Essa figura ilustrativa. Ele oferece o melhor. E eu nessa noite prego para você que está na galeria, para você que está sentado aqui, para você jovem, eu encerro essa conferência com esta afirmação: Deus merece o melhor. Ele merece o melhor. Se Deus merece o melhor de qualquer cristão, o que é que realmente Barnabé ofereceu para Deus? Então vamos aos pontos
principais nesta noite. Ele ofereceu o melhor para Deus em 4 áreas. Vamos a elas. Em primeiro lugar, ele ofereceu a sua disponibilidade dentro de sua igreja. Ele ofereceu disponibilidade. O texto bíblico ali está falando: e chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Atos 11, 22. A primeira coisa que ele ofereceu como melhor foi para a sua igreja local. Meu amado, não tem como você ser um cristão sem a igreja de Cristo. Não tem como. A doutrina dos desigrejados, ela tentou, há alguns anos atrás, invadir o coração das igrejas fundamentalistas, bíblicas, e essa doutrina demoníaca, infelizmente, ela convenceu muitas pessoas que você não precisava ser fiel à igreja, que você não precisava devolver o seu dízimo, que você não precisava se envolver e nem se ocupar em cargos, e aí por conta disso ficou uma terra de ninguém, uma terra arrasada, a igreja local perdeu a sua força. E infelizmente eu vejo que parece que isso foi uma coisa tão forte que até hoje as igrejas não são mais a mesma coisa por conta dessa doutrina. Vivemos dias bem melhores, em que crentes não negociavam culto. Eles não vinham para um pastor depois de um culto ou de manhã ou à noite com esse tipo de conversa. Pastor, eu não vim de manhã, mas o senhor viu que eu vim à noite? Pastor, à noite eu não estou, mas de manhã conte comigo. Como que se a gente estivesse assim, cumprindo com a nossa tarefa em alguns cultos da carga horária mensal. A igreja do Senhor Jesus Cristo se reunia todos os dias. Já pensou se você tivesse que estar na igreja todos os dias? Você alguma vez, nesse ano, frequentou o seu culto de quarta-feira da igreja? Você tem visto quantas pessoas têm estado nas nossas igrejas no culto de quarta? Agora eu sei, existe trabalho, existe a demanda da casa, existe um monte de coisa. Mas desculpas à parte, a grande verdade é que a igreja está enfraquecida. A disponibilidade dentro de sua igreja, e onde nós vemos isso? Na demanda. A palavra de Deus diz sobre a fama destas coisas. Que coisas? O versículo anterior fala isso. Um grande número creu e se converteu. As pessoas estavam crendo, as pessoas estavam se convertendo. Deus estava abençoando a obra. E isso não te anima a dar o seu melhor para Deus, vendo que existe uma demanda espiritual. O Senhor Deus querendo usar pessoas, salvar almas, edificar vidas, você não vê a demanda. Não é possível que esteja cego, entendendo que Deus é um Deus que opera, e opera a obra, e faz grandes coisas. Não é possível que você, como salvo, crente, queira ficar de fora disso. A demanda, o domínio. A Bíblia nos fala que enviaram a Jerusalém Barnabé. Barnabé de Jerusalém enviaram a Antioquia. Então, de certa forma, agora não apenas ele tinha disponibilidade para ser uma bênção dentro da igreja, mas ele tinha disponibilidade para ir a qualquer lugar que a igreja precisasse. Porque hoje em dia também parece que nós estamos vivendo uma era de zona de conforto. Eu estou aqui, estou paradinho, não mexe comigo, não me incomode muito, não mexa muito com o meu dinheiro, não mexa muito com o meu orçamento, não mexa muito com o meu tempo, porque eu estou muito ocupado com a minha vida. E você realmente acha que Barnabé não tinha uma vida? Nós realmente achamos que Barnabé não tinha familiares? Que ele não tinha coisas que gostava de fazer? Sei lá, pescar, passear, viajar? Claro, ele era um homem, como eu e você nós somos. Só que de repente Barnabé precisa ir lá em Antioquia. Ele não tinha um carro com ar-condicionado para montar, viajar 400 quilômetros e ir até Antioquia. Não tinha não, gente. Porque hoje para nós está fácil, né? Todo mundo tem carro. E ainda nem com carro a gente se desloca, não para viajar 400 quilômetros, mas para ir na igreja. E vou exagerar, vai, porque Goiânia tudo é longe, 20 quilômetros de casa. Não. Está pedindo demais, Senhor, está difícil, está custoso. A disponibilidade, nós vemos então a demanda, o domínio e a distância, conforme ali a projeção apareceu. Antioquia, muito longe.
E principalmente para a realidade da época, muito longe, 400 quilômetros. Você tem certeza que eu preciso sair aqui de Jerusalém? Está tão gostoso ficar aqui. Onde fica a igreja do Senhor Jesus Cristo nessa história? Sendo que não há disponibilidade mais. E como eu disse, se eu não me engano ontem, em alguma mensagem, na mensagem de ontem, hoje cedo, e como eu disse, não é a disponibilidade para ir em Antioquia, não é a disponibilidade para ir nos povos não alcançados, é a disponibilidade para fazer a escala de portaria, onde estão os porteiros da igreja local. A disponibilidade para ter alguém na mídia. Tem culto de quarta-feira, irmãos, que eu tenho que pregar aqui, mas por conta de não ter ninguém, eu tenho que estar na mídia antes de vir para o culto, para o púlpito. E assim, as igrejas, infelizmente, estão. As pessoas não estão dando o melhor para o Senhor. E a primeira coisa que se revela de maneira muito clara é a sua disponibilidade dentro de sua igreja. O que os crentes da igreja falam sobre você, dando o melhor para Deus? Qual é o seu testemunho? Porque a Bíblia diz isso, ser o exemplo entre os fiéis. Antes de ser exemplo lá fora e testemunho lá fora, nossa obrigação é ser exemplo aqui dentro, entre os fiéis, entre os crentes. A primeira área que nós vemos é a disponibilidade dentro de sua igreja. Então, jovem, quer ser abençoado? Estamos terminando a conferência, hoje é o último dia. Realmente você quer ser abençoado por Deus? Tenha a igreja como prioridade. Esteja envolvido e firme nas atividades da sua igreja. Apoie a liderança de jovens da sua igreja. Apoie os trabalhos da sua igreja. Envolva-se. Eu te digo com muita tristeza, eu tenho 55 anos de idade e dos lugares que eu prego e muitas vezes vou, não são poucos os números de jovens que um dia estiveram na igreja e hoje estão perdidos. Eu tenho uma mensagem que eu prego que tem o título Nascidos na Igreja e Perdidos no Mundo. Não são poucos os jovens que um dia cantaram, não são poucas as crianças que um dia estiveram na frente cantando 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor. Não são poucos, não são poucos. As fotos revelam isso, a história revela isso. E é a semeadura. Quando qualquer ser humano não dá o seu melhor para o Senhor, a colheita vem. Primeira área, a disponibilidade dentro de sua igreja. A segunda área é a sinceridade dentro do ministério. O verso 23 diz, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus e se alegrou, exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Segundo lugar, ele dava o seu melhor, não apenas em disponibilidade, mas ele dava em sinceridade. Porque estar disponível é importante, mas a sinceridade, ela não é menos importante. Porque se existem pessoas que estão disponíveis, mas existe hipocrisia, existe falsidade, existe conduta errada, aí é um problema para a igreja. E Deus não quer isso. Deus quer realmente a sinceridade dentro do ministério. E é isso que é dar o melhor. É ser sincero no ministério. E Barnabé era. A Bíblia nos fala que ele era sincero olhando. A Bíblia diz, o qual quando chegou e viu a graça de Deus. Eu fico pensando, já pensou, gente, naquela época viajar 400 quilômetros, chegar e ver a graça de Deus, ver as bênçãos de Deus? É um pouquinho daquilo que a gente sente quando sai de Ribeirão Preto, viaja 600 quilômetros, e é uma viagem cansativa. Hoje é até melhor por causa da BR, mas antigamente quando a gente vinha, né, irmão Geraldo, parece que tinha que passar no meio de um monte de cidade, e lombada, era cansativo demais. Mas quando chegava aqui e a gente via as bênçãos de Deus, é uma alegria muito grande, por isso que vale a pena vir, nós nos alegramos. E Barnabé, ele viajou, com certeza esse homem chega ali extremamente cansado. Mas quando ele chega, ele vê e ele olha as bênçãos, a sinceridade na sua vida, sabe, dar o melhor para Deus, muito mais do que reparar problema, é reconhecer as bênçãos, é reconhecer as bênçãos de Deus. Você dá o seu melhor para Deus quando você é sincero
sincero na sua conduta, na sua atitude, na sua simples visão, mas importante visão. Olhando, ele mostra a sua sinceridade se alegrando. A Bíblia diz, e se alegrou pela graça de Deus. Ah, que grande bênção. Irmãos, mais uma vez, eu não quero aqui jogar areia no ventilador, melhor dizendo, em Copa do Mundo nenhuma, em jogo de Brasil e etc. Mas, honestamente, eu vejo a maioria dos crentes com mais alegria, não é somente em jogos de Brasil, não, é jogos do Corinthians, do Goiás, do Vila Nova, do São Paulo. Deus do céu, a gente tem alegria só para as coisas de esporte? A gente tem alegria só para a Copa do Mundo, que passa? E conforme o texto do pastor Rômulo, lido e registrado no próprio boletim, jogador rico que nem sabe que você e eu, a gente existe. Só que a alegria na obra de Deus não se manifesta. Não se entra no carro e fala, bem do céu, que Deus que nós temos, que mensagem foi pregada, vamos mudar isso na nossa vida. Eu realmente não tenho visto. Quem sabe hoje eu vejo? Talvez eu veja. Quem sabe a minha fé está sendo pequena e exatamente nesse ponto da mensagem ela se fortalece. Quem sabe alguém sai desse estacionamento ou ali da porta e dá pelo menos 3 buzinadas para a mensagem do nosso Deus, para a palavra de Deus, para a sinceridade de Barnabé. Não, para o gol do Brasil contra o Haiti, que o time aqui do TBM se juntar, ganha, a gente e pula. Mas para a pregação, a palavra de Deus, o louvor, o coral cantando, se um abençoado falar um amém, está querendo aparecer. Irmãos, nós estamos muito longe do avivamento. Olhando, se alegrando, e ainda a sua sinceridade mostra ele exortando. Havia também essa atitude na sua sinceridade, porque diz, e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Que crente é esse, gente? Ele chega, ele olha, ele se alegra, e agora ele ainda vem e fala, continuem firmes, vocês não podem parar, nós não podemos parar, Deus seja louvado, permaneçam assim, permaneça assim. Que ministério! Cristão, esse é um cristão por excelência. Esse é um cristão valioso, esse é um cristão que faz a diferença. Não é aquela gravata no pescoço, não é a Bíblia debaixo do braço, mas é o cristão que exorta também crentes a permanecer, motivando. Chega para os coristas que cantaram, irmão, que bênção, permaneça no coral, louve ao Senhor. Mas também esteja preparado, porque talvez você vai receber uma resposta. Você também deveria estar comigo lá, é uma bênção cantar no coral, você tem dom e talento, e escute isso com amor, com alegria. Está faltando na igreja a sinceridade de Barnabé, exortando. E a terceira frase da noite é essa: somente Deus vê o coração, e somente o coração vê a Deus. Somente Deus vê o seu coração, e somente o seu coração vê a Deus. E aí, como que está a sua sinceridade, hein? Dando o melhor para Deus. A primeira área, a disponibilidade. A segunda área, a sinceridade. Querido jovem igreja TBM, nessa noite, a terceira área de Barnabé, de um cristão que deu o melhor para o Senhor, a sua personalidade dentro de si mesmo. 24 diz, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Muita gente se uniu ao Senhor. Gente, a obra de conversão já estava sendo realizada. Muitas pessoas estavam chegando, se convertendo. Mas agora nós vemos que com a chegada de Barnabé, as coisas melhoram ainda mais. O cristão que está dando o melhor para o Senhor, quando ele chega, as coisas melhoram.
Não tem como piorar, porque ele é cristão. Não tem esse jargão popular do mundo que é que a união faz a força? E é verdade. Um cristão verdadeiro dando o seu melhor, o que ele é capaz de fazer? Aí junta mais um. Ixi, é a teoria do casamento ideal. Qual que é o casamento ideal? Um vivendo para o outro e os dois vivendo para Deus. Quem segura um casal desse? Aí você pega dois que estão vivendo melhor, daqui a pouco vem um terceiro, vem o quarto. O que é de um grupo de jovens em que 20 estão dando o seu melhor para Deus? Onde vai chegar esse grupo? Quem segura? E o grupo de homens da igreja, irmão André? Se quiser evangelizar e pregar o evangelho nas prisões, mas quem que segura homens que estão dando o seu melhor? Homens sérios, dedicados, envolvidos na obra, mas quem segura? Gente com esse tipo de personalidade, que não está brincando de igreja, brincando de frequentar culto, é gente séria, entendendo que eu estou vindo para somar. E a personalidade dele mostra coisas muito importantes. Primeiro, a sua bondade. A sua bondade, a Bíblia nos diz, porque está no texto bíblico, porque era homem de bem. Às vezes ser cristão é só isso, é ser gente boa. Porque tem havido muita maldade, até em gente que se diz salvo, que a gente fica assim pensando, não tem cabimento ter uma conduta, uma ação dessa, maldade pura. Ele era homem bom, homem espiritual, a bondade, a espiritualidade, o texto bíblico diz, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, nós pedimos por isso, Senhor, enche-me com teu Espírito Santo. Parece que a expressão Espírito Santo, ela até é temida no nosso meio batista, fundamentalista, por conta de ser extremamente repetida e mal empregada no meio pentecostal. O Espírito Santo, ele é Deus, ele habita no salvo. A Bíblia nos fala, e não extingais o Espírito Santo de Deus, que habita em vós. O Espírito Santo de Deus na vida de muitos, ele está sufocado e não tem como ser cristão sem o Espírito Santo do Senhor. E ele cheio do Espírito. Eu fico pensando essa igreja, onde já está acontecendo esse movimento de tantas conversões, tantas maravilhas, ainda chega um homem desse, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Agrega, soma demais. É bênção que não tem como ser controlada. Bondade, espiritualidade, e ele tinha a sua credulidade, porque a Bíblia diz, cheio do Espírito Santo e de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então ele parece que tinha o combo completo, perfeito, da identidade de um cristão. Ele tinha fé nas coisas que Deus podia fazer, nas almas que poderiam se converter, na obra de Deus que precisava ser realizada. Ele tinha fé no seu Deus, ele tinha fé no Senhor, e é por isso que ele viajava de Jerusalém a Antioquia, sem reclamar. Está precisando ir lá? Nós vamos agora mesmo, nem que se for a pé, conte comigo. Ele tinha fé, a fé de verdade, ela remove montanhas. E às vezes a gente pensa que ela remove as montanhas, que é qual? Aquela que está longe, não é verdade? E dentro de uma certa ignorância de interpretação de texto, a gente pensa, mas será que é isso mesmo? Sai uma montanha daqui e vai para lá? Você sabe muitas vezes quem é a montanha que precisa ser removida? É você, é o seu eu, é o meu eu, é o nosso orgulho, é a nossa acomodação, é a nossa maneira de viver, são hábitos e costumes errados, é a infidelidade ao Senhor explícita que a gente não quer enxergar. São essas montanhas que a fé remove, só a fé o faz. Então, querido, que fique do pastor essa palavra de incentivo. Mude a sua personalidade dentro de si mesmo, procure ser um crente diferente, antes de ser diferente dentro da igreja, dentro de si. É aqui que começa a mudança, não é aqui no prédio não, nesse endereço. É aqui que começa a personalidade dele, e ele bondade, espiritualidade, ele era um homem que cria. Spurgeon, ele disse, crer e obedecer sempre precisam andar lado ao lado.
E é verdade. Por que ele andava tanto? Por que então Barnabé não tinha limites? Porque ele cria, só isso. A resposta está no texto. Ele cria no Senhor. Se você não crê, te digo com toda certeza, você pode morar do outro lado da rua, nesse endereço, ali. Você não vem na igreja. E se vier ainda, vai vir um tanto quanto empurrado e com uma cara assim que pregador nenhum quer ver. Está faltando crer. A personalidade é a terceira razão. Tem você dado o seu melhor para Deus? Tem você dado o seu melhor? A disponibilidade dentro de sua igreja, a sinceridade dentro do ministério, a personalidade dentro de si mesmo. E por último lugar, ele dava o seu melhor, mostrando a versatilidade dentro das necessidades. Verso 25 diz: e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Como eu disse, a demanda ficou grande, Deus estava abençoando demais. E quando ele viu o cenário, qual foi a lógica que chegou? Estão precisando de ajuda, estão precisando de gente para vir aqui ajudar a ensinar a palavra de Deus para esse tanto de gente que está se convertendo. O que resolveram? Barnabé, é você de novo que precisa viajar. Aí um crente comum, um crente normal, mas espera aí, eu já saí de Jerusalém, eu venho até aqui em Antioquia, mas tem que viajar de novo. Eu viajei 400 quilômetros para vir para cá. E agora eu tenho que viajar mais, conforme as contas que a gente faz em pesquisas e as regrinhas dos mapas da Bíblia, pelo menos uns 240, 250 quilômetros para buscar Saulo, e voltar para cá. 250 para ir, 250 para voltar, você é bom de conta? Já deu 500, já deu de novo muito caminho para andar. Mas vai ele lá, vai Barnabé. Mas é claro, ele cria. Como eu disse, para quem crê, não existe distância. Hoje eu estava falando com um irmão que estava falando sobre uma bênção, que ele vai morar num outro lugar mais distante. E estávamos conversando sobre isso. Eu falei, lá é longe. E eu falei, mas Deus abençoe a sua vida. Porque nós procuramos uma igreja que está perto da Bíblia, não uma igreja que está perto da sua casa. E ele falou, amém, pastor. E é isso mesmo. Então pessoas que creem atravessam cidades, andam 1 hora para chegar aonde a palavra está. Porque eles creem na verdade. A versatilidade. Vamos a esses pontos e aí eu vou terminar. Ele era versátil. E mais uma vez a ênfase aqui é a sua locomoção. Foi buscar Saulo. Foi lá. O texto bíblico não nos mostra que ele estava acompanhado. Eu imagino que a chance dele ter ido sozinho nessas viagens até é grande. Você já serviu a Deus sozinho em viagem? Às vezes a gente tem que fazer isso. E eu que sou casado, eu te falo, não é das melhores das experiências. Ontem foi até uma coisa assim que foi esquisita durante o culto. Eu sabia que a dona Érica ia embora, mas durante toda a mensagem ela estava ali, de vez em quando ela falava um amém, de vez em quando ela fazia assim com a cabeça concordando, e eu pregando, de repente eu olho, ela não está mais lá. E eu pensei, estou sozinho. Estou sozinho no hotel? Estou sozinho subindo no meu carro amanhã, voltando para Ribeirão Preto? E hoje, na hora que eu saí do hotel e vindo para cá, senti a minha pressão tanto quanto baixa e eu pensei, Senhor, que dia difícil, essa irmã em Ribeirão Preto, num estado muito grave, e eu me senti sozinho. Mas ao mesmo tempo veio uma oração e pensei, Senhor, o Senhor está comigo. Eu vou voltar para Ribeirão com o Senhor, eu vou subir naquele púlpito e pregar, e é o Senhor que me fortalece. E Barnabé saindo lá, buscando Saulo. Havia uma causa, havia um motivo, havia uma crença, havia uma alegria. O nosso melhor é isso. Quando você crê, quando há alegria, quando há envolvimento, quando há sinceridade, locomoção, disposição. E partiu para Tarso a buscar Saulo, diz a Bíblia, e o conduziu para Antioquia. Já pensou essa cena? Saulo
Sei que você, de certa forma, é um novo convertido, mas agora o ministério começou. Quem se converte, o ministério começa. Você sabia disso? O ministério não começa para quem tem chamado, o ministério começa para quem se converte. A partir do momento que você se converteu, começou o seu ministério. Eu não sei aonde, como e onde você vai se envolver, mas você ou é um missionário ou você é um campo missionário. E aqui está Saulo. Foi buscado por Barnabé. O quê? Viajar 250 quilômetros? Sim, nós precisamos ir lá, em Antioquia. A obra está tremenda. Precisamos ensinar a palavra, discipular pessoas, nós precisamos nos envolver, precisamos! E vai ele, à disposição. E por último, nesse quarto ponto, a sua instrução. Voltando em Antioquia, a palavra de Deus diz: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Que grande bênção o ministério agora que eles demonstram. Ensinavam muita gente. Você sabe que uma das coisas mais importantes do ministério da igreja local é o ensino. Desde o berçário, as crianças precisam ser ensinadas. O ministério das nossas igrejas, os cultos, a EBD, é lugar de ensino. Escola Bíblica Dominical é a melhor escola do mundo, porque aqui nós ensinamos a palavra de Deus. Ensinamos, não perca esses EBDs, traga os seus filhos na escola bíblica dominical, porque como eu disse, se bobear, depois a colheita vem, e pode ser tarde. A instrução, ensinaram, e diz a Bíblia, muita gente, muita gente, muita gente. Talvez esse seja o seu chamado hoje à noite, para ensinar a palavra de Deus, na sua igreja local. Então ele tinha versatilidade. Se precisava motivar, ele motivava. Se precisava exortar, ele exortava. Se precisava viajar, ele viajava. Se precisava instruir, pregar, ele pregava. Ele fazia de tudo. Ele batia o escanteio e corria na área para cabecear. Que crente é esse? Corrijo. Que cristão é esse? Às vezes a gente faz uma coisa só, a gente já pensa, né? Cumprir com a minha missão, a tarefa cumprida. Nós precisamos de Barnabés, que viaja, que faz isso, faz aquilo, mas faz com a maior alegria do mundo sem reclamar. Porque que privilégio é esse? Servir a Deus na obra. E, infelizmente, uma realidade que nós estamos tendo nas nossas igrejas é que 20% das pessoas estão fazendo 80% das coisas. E 80% das pessoas estão fazendo só 20% das coisas. Quer dizer, um grupo pequeno, extremamente sobrecarregado. E um grupo muito grande, fazendo uma coisinha aqui. Hoje é dia de levar o dízimo. Hoje é uma data especial, eu vou lá. Tem um pregador dos Estados Unidos, quero ver como é que está o meu inglês. É uma vergonha, mas parece ironia, mas é fato e é verdade. E o bom de pregar a igreja que não é a nossa, é que a gente não sabe de nada, você prega, monta no carro, depois vai para Ribeirão e deixa as confusão para quem ficou. Quem falou para o pastor Wagner que eu faço isso? Ninguém falou nada, gente. É pura revelação. Virou pentecostal agora. Acredite, porque como eu disse para um casal hoje na hora do almoço, às vezes eu dou uns chutes assim, mas eu acerto tanto. Mas encare isso com muito amor, porque é Deus falando ao seu coração, querendo mudar a sua vida, transformar você, jovem, fazer de você homem, mulher, família, melhor. E a última frase é essa: o dicionário é o único lugar em que encontramos o sucesso antes do trabalho. Essa é uma frase popular. E realmente Barnabé e a obra começou a ter prosperidade e a ter o sucesso de ordem espiritual e a progredir e a ir. Por quê? Por causa do quê? De muito trabalho. Trabalho. Então você, jovem, eu quero terminar essa conferência dizendo a você: se envolva, trabalhe, esteja firme, envolvido, e faça isso como Barnabé fez, envolvido na obra. Você, os pais dos jovens, também faça a mesma coisa, seja exemplo para eles, seja o maior motivador para eles, faça a sua parte. A versatilidade. Então eu termino a mensagem dizendo que Deus merece o melhor, e a vida de Barnabé mostra isso, que todo cristão
possa ser, e eu vou ser otimista, não um pouquinho de Barnabé, que todo cristão possa ser um Barnabé mesmo, porque afinal quem era Barnabé? Um super crente? Um alienígena que cai do céu e era superpoderes? Barnabé era um Wagner, era um você e eu, era uma pessoa com mesmas vontades e situações, fraquezas, mas ele se tornou uma grande bênção. Agora eu termino a mensagem perguntando, afinal, é só na Bíblia que a gente encontra pessoas que deram o seu melhor? Será que hoje é 20 ou 21? 20? 21? Será que hoje, 21 de junho de 2026, não pode existir crente que dá o seu melhor? Jovens, não existe, é sonhar demais, é impossível. Será que nós temos que abraçar então essa verdade e acreditar que, pastor, não vai ter jeito? Não, eu tenho que crer, por isso que eu estou pregando, eu creio na Bíblia, a Bíblia é verdade. Você pode não mudar o mundo, mas o mundo ao seu redor você muda com a sua conduta, a sua atitude. Será que é só na Bíblia que existem crentes que deram o seu melhor? Não, no TBM de Goiânia também pode ter jovens que estão dando o seu melhor. Será que só as biografias, eu anotei algumas aqui, Hudson Taylor, Spurgeon, M. Carmichael, George Miller, será que Deus operou só nessas vidas? Só esses deram também o seu melhor em tempos mais modernos? E hoje é impossível? Não, hoje é possível sim. Pessoas dando o seu melhor, pessoas que ganham um salário mínimo dando o seu melhor, pessoas que têm empresa dando o seu melhor, pessoas que têm muitos filhos dando o seu melhor, pessoas que não conseguiram ter filhos dando o seu melhor, pessoas com muita saúde, até um tanto quanto bombados, dando o seu melhor para Deus. E gente debilitada que está sempre mais doente do que são, mas não menos importantes são para o Senhor, dando o seu melhor. Estamos precisando de gente, de jovens, de crentes que estejam dando o seu melhor. Então Deus merece o melhor. Pode ir para o slide final. E sucedeu que em todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Deus merece o melhor. Deus merece o melhor. Mas tem um slide final que eu quero causar uma surpresa para você. Eu acho que se eu fosse pregar essa mensagem de novo, eu colocaria até um outro título. Tem aí o slide, não tem, irmão? Eu acho que eu colocaria Ctrl+C, Ctrl+V. Porque se no primeiro slide a gente colocou lá um Barnabé, uma figura, uma ilustração, e ali eu provei para você que foi um crente que deu o seu melhor, agora é a hora de colocar Ctrl+C, Ctrl+V. O Ctrl+C, Ctrl+V é um movimento simples que o mais analfabeto na computação, como eu, sabe que é um chamado copia e cola. Você tira daqui e coloca a informação ou a figura aonde você quer. Vamos fazer um Ctrl+C, Ctrl+V? Então, primeiro a gente deleta Barnabé. Já aprendemos tudo sobre ele. A lição foi colocada. Vamos lá. Deus merece o melhor. Agora eu quero, sabe o que você faça? Um Ctrl+C, Ctrl+V. Coloca a sua foto aí. É hora de você colocar você aí. E eu sou tão legal, modéstia à parte, pode jogar o tema, e bonzinho, que eu vou deixar você colocar a foto que você quiser. Pastor, é uma foto que eu estou lá jogando bola, estou com a camisa do Vila. Põe ela lá. Pastor, eu estou na maternidade, acabei de ganhar meu primeiro filho. Põe essa foto lá, se você gosta dela. Mas o importante é que a sua foto esteja lá. Que você realmente se entregue para o Senhor. E veja que não apenas Barnabé um dia entregou o seu melhor, mas você, depois desse culto, dessa mensagem, eu vou entregar o meu melhor.
eu estou me entregando para essa causa. Eu farei a minha entrega. E vou pagar o preço com alegria. E vou servir ao Senhor com dedicação. Pastor, aqui está minha foto. Me manda o arquivo. Pode ser no PowerPoint velhinho, mas o que importa não é isso. O que importa sou eu. Estando lá disponível para ser usado por Deus. E dar o meu melhor. O meu melhor, põe sua foto lá. Põe sua foto lá. Põe sua família lá. Põe você e seus filhos lá. Você jovem, coloque você lá. Porque de verdade, eu creio nisso. Deus merece o melhor. Curvemos nossas cabeças.